Vamos abrir a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Eu quero pedir que você faça algo, coloque a mão assim na sua testa para simbolizar aqui a sua mente. Vamos orar. Pai, eu te clamo nesse momento, Deus, que a tua palavra, que será agora ministrada através da pregação, possa, Deus, de forma muito especial, fazer morada em nossos corações, na nossa mente. Senhor, nós cremos que nós temos entendimento, nós temos uma lógica humana, mas nós queremos, Deus, deixar isso de lado. Queremos confiar plenamente no Senhor. Temos a certeza que o Senhor sabe todas as coisas. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração. Buscaremos continuar ouvindo a tua voz, guardando no coração e colocando em prática. Que nesse momento, Deus, todo espírito que tente roubar a tua palavra, toda distração, nós repreendemos em nome de Jesus. Que possamos estar atentos, concentrados em ouvir a tua voz. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre a lógica de Deus. Sabia que existe uma lógica de Deus que é totalmente diferente da minha lógica e da sua lógica? Quantas vezes nós agimos com base na nossa razão? Não, eu vou agir desse jeito. Porque a lógica humana, normalmente ela busca explicação. Se você não consegue entender algo, a tendência é que você não faça aquilo, porque você não está entendendo. E quantas vezes em nossas vidas já nos deparamos com situações no qual não entendemos nada. Senhor, por que isso? Senhor, tem que ser desse jeito mesmo? Eu não estou entendendo o porquê está acontecendo isso. Eu não estou entendendo porque comigo, especialmente, tem que ser assim. Porque comigo tem que ser mais difícil, porque comigo dói mais, porque comigo o sofrimento parece ser maior. Aí a gente fala, Senhor, não estou vendo lógica nisso. Que lógica, que sentido tem enfrentar isso tudo? Quantas vezes isso faz parte dos nossos questionamentos? Mas isso é lógica o quê? Humana. Porque a lógica de Deus, ela pede apenas uma coisa: obediência. E aí você obedece, você faz, mesmo sem entender. Porque muitas vezes quando a gente usa da lógica humana, a gente usa o argumento muitas vezes de querer agradar o outro. Só que nessa ideia de querer agradar o outro, sabe o que acontece muitas vezes? Desagradamos Deus. A gente vai pela lógica. Não, mas isso aqui não tem problema. Deus, ele nem sempre vai explicar o porquê das coisas. Nem sempre. Ele não é obrigado a prestar conta de nada para mim. Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui a 10 minutos. Daqui a 5 minutos. Não sei. Daqui a um ano, então, pior ainda. Deus já sabe. Deus já sabe onde você estará. Onde eu. O que vai acontecer com sua casa, com sua família, com seu trabalho. Deus sabe. E muitas vezes hoje você busca uma lógica em termos de planejamento, de organização, para conseguir desfrutar e viver o que Deus tem preparado para você, e você não consegue o quê? Entender. Será que há um ano atrás você teria certeza, ou você já imaginaria que estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Eu com certeza não. Eu acho que vocês, talvez alguns sim, natural, pode acontecer, mas eu creio que também tem pessoas que hoje falam não. Há um ano atrás eu jamais imaginaria que estaria aqui esse domingo, 14 de setembro, na Igreja Melis. Talvez sua programação seria outra. Porque lá, há um ano atrás, talvez a lógica que você vivia a sua vida era outra. E hoje é um dia que o Senhor sim marcou para que a gente entendesse que não é pela minha lógica, mas é pela minha obediência a Ele. Até que ponto eu estou disposto a obedecer sem questionar? Até que ponto eu estou disposto a obedecer sem procurar entender o porquê das coisas?
mas simplesmente obedecer porque eu tenho uma certeza, porque eu confio que Ele pode fazer todas as coisas e que eu não tenho controle sobre nada. Deus nem sempre explica o porquê antes da ordem. Sabe por quê? Porque o propósito não está no entendimento, mas está na obediência. O propósito está na obediência. E aí vem algo que é importante que a gente compreenda de forma basilar, é que Deus diz o seguinte: olha, aquele que me ama é aquele que guarda, que obedece os meus mandamentos. Ou seja, se eu abro a minha boca e declaro que eu amo o Senhor, pressupõe que eu esteja o quê? O obedecendo. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir obedecer tudo, o tempo todo. É evidente, porque somos seres humanos. Não conseguiremos fazer isso o tempo todo. Mas estamos buscando ver isso. Queremos ao menos buscar obedecer o Senhor em todo tempo. Porque quando a gente quer fazer isso, nós vamos nos esforçar. Iremos buscar Deus ao ponto dele nos encher com o teu Espírito Santo, nos mostrar verdadeiramente a vontade dele, ouvir a voz do Senhor. Mas quando eu busco apenas a minha lógica humana, muitas vezes eu vou desprezar a lógica de Deus. Sabe por quê? Aí vem o primeiro ponto. A lógica de Deus pode parecer estranha, mas sempre é perfeita. Vamos abrir Hebreus capítulo 11, verso 7. A lógica de Deus pode parecer estranha. Já pareceu estranha para você às vezes a lógica de Deus? Para mim já. Olha o que diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Nunca havia chovido, nunca havia acontecido o que aconteceu ali com Noé. Mas aí um belo dia, Deus chega para Noé e fala: olha, construa uma arca, construa um barco. Aqui está as medidas, aqui está o que você precisa fazer, o que você precisa colocar, quem vai entrar. Deus dá ordem plena e perfeita para Noé. Mas aí eu penso, eu me colocando no lugar de Noé: mas Deus, para quê? O que eu vou fazer com isso? Quanto tempo eu vou levar para construir isso? Eu não tenho uma equipe técnica, eu não tenho uma engenharia aperfeiçoada ali, tecnológica, para poder construir isso. E Deus falou: faça. Mas o que Noé fez? Obedeceu. E passou tempo, e as pessoas iam ali e riam da cara de Noé. Rapaz, não está vendo que isso não tem lógica? Não está vendo que isso não vai dar certo? Não está vendo que você não vai conseguir? Que você vai morrer primeiro antes disso acontecer? Que história é essa de que vai vir um casal de cada espécie e vai entrar nisso aqui? Não faz sentido. Não tem como isso acontecer. Talvez hoje você esteja escutando isso: não tem sentido. Não tem por que você pensar nisso. Não tem por que você viver essa realidade. Obedeça ao Senhor. Se você tem certeza de que Ele direcionou você, obedeça. Sabe por quê? Porque a obediência de Noé fez com que a casa dele fosse salva. Você está disposto a obedecer ao Senhor para ter sua família rendida aos pés do Senhor? A ter um relacionamento restaurado, a ter uma vida restaurada? Você está disposto a obedecer ao Senhor? Ou você está apenas querendo viver pela lógica humana? Porque muitas vezes a lógica humana não vai parecer estranha. É matemática, 1 mais 1 é 2. Acabou, é isso aqui, Felipe, não tem para onde correr. Mas na matemática de Deus é diferente. A forma como Deus age é diferente. Nunca havia chovido daquela quantidade, daquele tamanho, daquela forma, nunca. Mas um belo dia, Deus deu a ordem: entre na arca, fecha a porta, que vai acontecer. E aconteceu exatamente conforme Deus tinha dito que iria acontecer. Agora imagina aquelas pessoas que não obedeceram. Imagina aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente desregrada. Só se vive uma vez, então eu vou viver com intensidade, vou fazer tudo o que eu quero. Há um texto de Eclesiastes 11, verso 9, se eu não me engano, que diz que Deus fala assim: olha, jovem, faça tudo que tiver no seu coração.
Mas aí no finalzinho ele diz o seguinte: mas lembre de uma coisa, Deus trará juízo todas as coisas. É como se Deus estivesse dando corda, vai. Continue vivendo isso, continue fazendo isso, mas lembre de uma coisa, Deus trará juízo todas as coisas. Você quer pagar para ver? Porque muitas vezes o preço pode ser muito alto para você. O preço da desobediência pode ser muito alto. O preço de você não ouvir a voz de Deus e não colocar em prática pode ser muito alto. Então hoje é dia de você parar de ficar verificando a lógica das coisas. Pode não fazer sentido para você, mas se faz para Deus, é o suficiente. É perfeito. A lógica de Deus pode parecer estranha, mas sempre é perfeita. Tem pessoas que elas só agem na base da razão. Não, se a planilha não fechou, pronto, problema. Desespera, caos. E onde entra a fé? Eu não estou falando para você ser irresponsável, não. Você tem sim, de forma natural, como pessoas, colocar o braço onde nós alcançamos, natural. Não estou aqui jamais pregando que você viva de forma adoidada a sua vida. Eu quero que você entenda que muitas vezes você não tem que ficar refém, submisso de algo humano. Porque se você é filho, se você é filha de Deus, e você busca obedecer, Ele é o Deus que faz milagre. Ele é o Deus que opera, que muda contextos. Então não fique limitado a isso. Noé poderia ter ficado limitado a essa realidade de que nunca havia chovido. Você pode ficar limitado hoje a uma realidade de que eu nunca vivi isso. Minha família nunca viveu isso. Eu não sei se meus filhos vão viver isso. Não fique limitado a isso. Porque você serve a um Deus que é ilimitado. E ele diz que tudo é possível ao que crê. Então, eu preciso crer, sim. Confiar, sim. E qual é o próximo passo? Obedecer ao Senhor. Então, conheça o Senhor. Busque conhecer o Senhor. A lógica de Deus nos tira da zona de conforto. Gênesis 12, verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagina você, não estou falando que era o caso de Abraão aqui, mas olha o exemplo que eu vou dar. Você criança, por mais que você tenha passado dificuldades na sua infância, mas naturalmente a casa dos seus pais, ou seja, a casa dos avós, enfim, de acordo com sua realidade, você tinha ali um ambiente de conforto em algum momento, de aconchego, de acolhimento. E aí você recebe uma ordem: olha, saia e vá para um lugar. Agora vamos trazer para a ideia de Abraão. Abraão, ele vinha de uma família de posses, uma família rica. Vamos entender que Abraão, a família de Abraão, o pai dele era um empresário forte do agronegócio. Tinha muitas cabeças de gado, rico. Tinha um conforto ali da sua casa. Não lhe faltava nada. Tinha tudo, humanamente falando. Mas um dia Deus falou: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra, vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Não tinha lógica para Abraão fazer aquilo. Eu estou aqui, está tudo aqui sob controle. Talvez hoje você olhe para a sua vida e fale: Senhor, não mexe não, porque demorei tanto para poder chegar onde estou. Está tudo muito bem ajustado, muito bem organizado. E bom, glória a Deus por isso. Mas e se Deus falar com você hoje: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei? O que você vai fazer? Você vai questionar ou você vai fazer como Abraão, que não sabia o destino, mas o que? Obedeceu ao chamado. Porque muitas vezes nós vamos dar ouvidos a pessoas que não vão nos dar destino, a circunstâncias que não vão ser determinantes na minha vida, enquanto muitas vezes eu esqueço de ouvir quem? Deus. Mas Abraão, ele foi obediente. Ele fez exatamente conforme Deus
lhe havia dito, e todas as promessas que Deus tinha feito para ele foram cumpridas. Você quer cumprir promessas? Cumpra princípios. Obedeça ao Senhor. Se desprenda do seu eu, da sua lógica, da sua zona de conforto. Pergunte a Deus: Senhor, essa é a vida que o Senhor preparou para mim? Porque o fato de estar confortável hoje não quer dizer que é o lugar que Deus tem para você. Não quer dizer que é o lugar que Ele quer que você continue ali ou daquela forma. Eu não estou falando que Deus vai pegar você e vai derrubar você, vai colocar você num lugar ruim, não. Pode ser algo muito melhor, muito maior. Hoje pode ser apenas um estágio que você vai avançar, que você vai passar, vai seguir. Deus, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Sempre. Só que com a nossa mente limitada, nós muitas vezes nos contentamos com tão pouco. Porque nós não conhecemos Deus na sua totalidade, nunca conheceremos. Mas quando eu permito conhecer Deus um pouco mais, eu começo a entender que Ele tem muito mais para mim. Por isso eu não posso viver de forma superficial o Evangelho de Cristo. Eu tenho que viver a ponto de ser transformado por Ele. De entender que eu era assim, um improvável, alguém que não prestava, mas Ele me resgatou. Com seu amor perfeito, Ele me trouxe e falou: filho, eu tenho um projeto para você. Eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho algo novo para você. E o que é que você faz com isso? Não, Senhor, mas na minha cabeça não tem lógica. Que não tenha lógica nunca na sua cabeça, mas que sempre tenha a lógica de Deus. Eu não quero, eu repito, se eu fosse colocar lógica, eu não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos nesse espaço. Nós não teríamos tudo que nós temos aqui hoje. Por que temos isso? Porque eu não coloquei a minha lógica como prioridade. Eu falei: Senhor, é tua obra, é a tua casa, tu és o provedor, o Senhor que vai fazer todas as coisas. O que eu tenho que fazer é obedecer. Estamos aqui para a glória de Deus. Então sai da sua zona de conforto. Eu estava em casa, fazendo nosso culto, nossa quinta com Deus em casa, no sofá, Léa cochilando às vezes no sofá. Era conforto. Aqui ficou desconfortável? Não, mas eu precisava sair. Nós precisávamos avançar. E é assim a vida. Talvez há 2 anos atrás você vivia uma outra realidade, mas se você não tivesse dado um passo de fé, você não estaria aqui hoje. Então que hoje você possa preparar esse passo, pensando daqui a um ano. O que é que você quer que Deus faça na sua vida? Mas o que é que você vai fazer para Ele também? Porque Ele pode fazer tudo. Agora, muitas vezes nós colocamos barreiras para servir a Deus. Ah, não, mas é tão difícil. É tão difícil ter que abrir mão disso ou daquilo. Se entregue a Deus. Deixe que Ele trabalhe na sua vida. Um passo de cada vez. Vai chegar um momento que você vai compreender que aquilo que para você fazia sentido, fazia lógica, era interessante, de forma muito natural, você vai perceber que isso não é tão relevante assim. Isso não é tão importante assim. Eu continuo bem, feliz, contente, sem isso, sem aquilo. Por quê? Porque uma vez ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu reconheço que a graça de Cristo é suficiente, eu posso perder tudo humanamente falando, mas eu não quero jamais perder a graça dele na minha vida. Eu não quero jamais viver algo, uma realidade que não é a realidade que Ele tem para mim, porque senão eu vou ter uma crise de propósito, eu vou ficar dando murro e ponta de faca e não vou conseguir encontrar sentido em nada. Por isso pessoas têm sua vida ceifada, se entregam, se deprimem, vivem uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque não tem um encontro, não tem uma realidade de propósito. Que essa não seja a nossa vida. Que se for necessário sair de uma zona de conforto, que normalmente não é confortável, que você faça isso. Mas que você viva a lógica de Deus. Amém? A lógica de Deus desafia a experiência humana. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5.
lançai as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Essa passagem ela é muito emblemática, porque fala de uma frustração de pessoas experientes que tinham uma vivência ali com o mar, mas que naquela noite, naquela madrugada, não tiveram êxito. E talvez essa história se pareça um pouco com a minha e com a sua. Você se prepara, você tem capacidade, você tem experiência, mas as coisas não acontecem. As coisas não avançam, as coisas não prosperam. Você tenta e nada. Ali aconteceu algo importante. Antes de Jesus proceder com esta ordem aqui para Pedro, ele pede ali o barco emprestado. Pedro e ali os outros pescadores que estavam ali já limpando as coisas, já vivendo aquilo ali. Jesus vem para poder anunciar uma mensagem, fala: deixa eu pregar aqui nesse barco aqui. Entra no barco, avança um pouco pelo mar para poder aproveitar toda a parte física da coisa e o som da sua voz ser propagado ali pelo vento e atingir aquela praia. E Jesus começa a falar a partir de uma permissão que aquelas pessoas deram para usar o barco. E aí vai. E olha que interessante, talvez se aquele barco tivesse cheio de peixe, se a pesca fosse exitosa, Jesus não teria como entrar naquele barco. Por isso que às vezes as coisas se fecham, por isso que fica vazio às vezes, por isso que dá errado às vezes, por isso que empaca às vezes, porque Jesus precisa daquela coisa ali, ó, do jeito dele, daquele formato. E aí Jesus vai, entra naquele barco, anuncia, e eles ouvem o que Jesus tinha. E por conta disso, Simão responde: mestre, porque ele ouviu que quem estava falando era alguém que sabia. Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo. O que é isso aqui? Reconhecimento, obediência. Obediência. Vou lançar as redes. E lançaram as redes. O que aconteceu? As redes ficaram cheias, porque Deus, através de seu filho, operou milagre, a ponto de que o barco quase tomba, quase afunda, porque muitos peixes. E aí, depois dessa pesca maravilhosa, desse milagre, Pedro poderia pensar: pronto, estou com o meu ano feito. Sabe aquele contrato que você fecha que te dá margem ali por um tempo para você ficar tranquilo? Pedro poderia ter pensado nisso. Pronto, agora minha empresa vai deslanchar. Aí Jesus chama: vem. Não é isso que eu tenho para você. Essa é a sua lógica. Isso é o que você quer. Talvez o barco cheio, talvez o sustento, isso, aquilo. Mas olha, eu farei de você pescador de almas. E Pedro prontamente larga aquilo e segue Jesus, e obedece o chamado. Só que eu tenho certeza que em momento algum Pedro passou necessidade, Pedro passou fome, porque quem estava com ele era quem supre, quem supria, quem supre a minha e a sua necessidade. Então não fique com receio de cumprir o chamado, pensando: mas e como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar a meu respeito quando descobrirem que agora eu sirvo a Jesus? Não se importe com isso. Essa é a vontade dele para a sua vida. Obedeça e viva intensamente isso, e você vai colher frutos maravilhosos. Então a lógica de Deus desafia o quê? A nossa experiência. Não é pela minha experiência, é pela minha obediência. Eu reforço isso aqui. Obedecer. Pedro sabia que não fazia sentido, mas obedeceu. Mas confiou na palavra de quem? De Jesus. Você tem confiado na palavra dele? Você tem confiado na autoridade que ele tem? Que ele pode fazer todas as coisas? Nós temos verdadeiramente colocado isso em prática na minha vida?
que você faça isso. A lógica de Deus transforma impossibilidades em milagres. João 2, verso 7. Encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. O que aconteceu? A água virou vinho. Aqui é o primeiro milagre que Jesus realiza, que é o milagre ali no casamento, ali as bodas de Caná. E naquela festa o vinho acabou. O vinho na Bíblia simboliza alegria, celebração. Imagina aí um casamento, em uma celebração no qual o vinho, que é a principal bebida daquela festa, tinha acabado. E os anfitriões da festa, eles tinham por costume servir primeiro os melhores vinhos, e no final da festa serviria os piores, porque as pessoas já estariam ali já um pouco alteradas por conta do teor alcoólico dos vinhos bons, e já não ia mais levar em consideração os vinhos ruins do final da festa. Então toda aquela alegria que estava ali naquele momento simplesmente cessa, porque chegaram e falaram: olha, o vinho acabou. Talvez na sua vida a alegria tenha acabado, talvez a tristeza tenha tomado conta, ou esteja querendo assumir um protagonismo na sua vida. Mas quando você convida Jesus para a festa, aí tudo muda, aí tudo é diferente, aí as possibilidades se renovam, acontece transformação. E aí Jesus vem e fala totalmente algo lógico: bom, aqui tem algumas talhas, por favor, estão vazias, coloque água. Se fosse na sua festa, se ele chegasse para você hoje, te desse uma ordem assim, ilógica: ó, isso aí, faça isso, que você olha e fala: é impossível isso acontecer, é impossível isso dar certo. Como é que eu quero vinho e ele coloca água? Como é que eu quero uma alegria e eu vivo uma tristeza? Como é que eu quero uma prosperidade e meu carro quebra e eu fico doente? Muitas vezes acontece isso conosco, e a gente fica querendo buscar o que? Explicações humanas, seguir a nossa lógica. Mas Deus transforma impossibilidades em milagres. Mas aconteceu uma coisa: Jesus deu uma ordem. Eles poderiam falar o quê? Tá doido? Não existe isso. Tá querendo brincar com a gente? Você já bebeu um pouco mais e está agora tirando onda? Talvez comentários tenham surgido nesse momento, mas eles fizeram o quê? Obedeceram. Eles colocaram a água, encheram. E Jesus fala assim: agora, por favor, provem. E quando provaram, eles desfrutaram do melhor vinho daquela festa. A ponto de comentário: mas vocês fizeram totalmente fora da lógica. Enquanto que as pessoas colocam o melhor primeiro, vocês deixaram para o final. Sabe por quê? Eu falei semana passada isso. Porque o final das coisas é melhor que o começo delas. Se hoje para você não está bom, creia que Ele pode transformar a maldição em bênção. O que para você hoje é impossível, lá você vai olhar e vai colher aquilo sorrindo, crendo que tudo é possível ao que crê, vivendo isso. Só que não para por aí. Mateus 6:39 diz assim: mandou que todos se assentassem em grupos na grama verde. Aqui fala da passagem da multiplicação dos pães. Jesus, ele não mandou buscar pão, não mandou comprar, arrecadar dinheiro para fazer isso. Ele falou o quê? Sente. Ó, manda o povo sentar. Não tem lógica. Mas o que ele tem que fazer, ele vai fazer, independente da minha lógica e da sua lógica. O que ele tem para a sua vida vai acontecer. A questão é: ou você vai viver colocando dificuldade, ele tendo que apertar você, ou você vai conceder, vai se permitir, vai falar: Senhor, eis-me aqui, me use, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade. Estou aqui, não tenho plena capacidade, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar.
E aí, acabou. Mandou sentar. O que aconteceu? Todos comeram. O que vai acontecer na sua vida quando você descansar? Vai acontecer. Como diz lá Salmos 37, verso 4. Descansa no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Esse é o segredo. Mais um exemplo sobre impossibilidades e milagres. João 4, verso 50. Aqui Jesus, ele faz algo que eu imagino que para um pai é algo difícil. O filho, deixa eu só acompanhar com vocês aqui também, João 4. Verso 49. Não, perdão. 46. Diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judeia e chegado a Galileia, procurou e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ou seja, ele saiu de uma cidade, foi ao encontro de Jesus e falou assim: preciso que você vá lá curar meu filho. Quantas vezes você já pediu isso? Senhor, passa lá em casa. Senhor, visita naquele hospital. Senhor, vai lá naquela empresa, Senhor. Senhor, visita aquela pessoa. Senhor, faz isso, faz aquilo. Quantas vezes isso é motivo de petição nossa? Só que aí, em verso 48, Jesus, totalmente lógico, diz o seguinte: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Ou seja, havia uma urgência. Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. Agora imagine essa primeira frase, um pai escutar: pode ir, sem prova alguma de que o milagre ia acontecer, sem nenhuma materialidade de que aquilo iria dar certo. Simplesmente pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem, o quê? Confiou na palavra de Jesus e o quê? E foi. Talvez se fosse eu, se fosse você, falava: não é possível. Não, vou amarrar aqui, vou levar. Você vai, sim, é meu filho. Mas aquele homem o quê? Confiou, acreditou, obedeceu. Ele não tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Ele não era vizinho de porta de Jesus. Ele não acompanhava Jesus com os discípulos, não. Ele era alguém que provavelmente aqui não tinha nenhuma relação com isso. Ele apenas o quê? Ouviu falar. Ouviu falar. Olha a importância de você ouvir a voz de Deus. E aí, avançando, diz: estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Está aí na tela? Verso 51. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. É esse poder que você pode desfrutar todos os dias, independente se Jesus não está fisicamente aqui, mas eu creio que Ele está presente, que é promessa dEle. Então a lógica de Deus transforma o quê? Impossibilidades em milagres. E por fim, Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. A lógica de Deus pede confiança, não explicação. Os pensamentos do Senhor, diferentes demais. Nem toda a ordem de Jesus, repita, deve ser entendida. Certa vez ele pegou um cego. 1
Primeiro fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Óbvio. Jesus pega ali um pouco de barro ali, de areia, cospe, mistura, passa no olho e fala: vai lavar. Tem lógica isso? Se você fosse no médico hoje, no oftalmo, chegasse lá e falasse: olha, eu estou aqui, não estou conseguindo enxergar direito. O médico: peraí, cospe. Você ia deixar? Ah, mas eu não conheço o médico. Ele também não conhecia Jesus. Muitas vezes nós vamos obedecer pelo desespero, porque a gente olha e fala: eu não tenho opção. Ou eu obedeço, ou eu morro. Ou eu obedeço, ou eu pereço. Ou eu obedeço, ou meu filho morre. Mas eu sirvo a um Deus que cancela funerais, a um Deus que muda cenários, a um Deus que muda contextos, mas acima de tudo, a um Deus que me transforma, que muda quem eu sou, que muda a minha essência. Só obedece quando não entende aquele que confia em quem ordenou. Se você não conhece, você jamais vai obedecer, mas se você confia, você vai fazer. Mais importante, gente, do que saber o que fazer é crer em quem mandou. Que nessa manhã você possa sair daqui fortalecido, acrescido de fé, não para querer entender as coisas, mas para obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Muitas vezes queremos ver uma vida à base de sacrifícios, quando na verdade Deus quer apenas que eu obedeça, e que uma vez eu obedecendo, tudo aquilo que traria peso, dificuldade, simplesmente a mão poderosa do Senhor vai limpar, porque Ele diz: olha, está cansado, sobrecarregado, pode vir, eu lhe darei descanso. Só que não é um descanso apenas no físico, é um descanso o quê? Da alma. Muitas vezes estamos com a nossa alma atribulada, precisando que o Senhor Jesus, aquele que tem poder de nos libertar, de nos transformar, toque, e a gente receba isso e viva de forma diferente, transformada. Só que eu só vou viver isso a partir do momento que eu falar: Senhor, eu creio que Tu podes, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. A lógica de Deus pode contrariar a razão, mas sempre vai cumprir o propósito. Se você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, abra mão hoje da necessidade de querer entender todas as coisas. Nós não conseguiremos entender todas as coisas. Amém? Vamos ouvir uma canção. Apaga a luz, por favor. Deixe Deus falar ao seu coração. Eu quero que você, enquanto estivermos aqui adorando a Deus, que você pense até que ponto a sua lógica está falando mais alto na sua vida. Como é que você tem agido? Você tem colocado somente a razão em questão? Ou a fé também está diretamente ligada às suas escolhas? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, ou seja, a fé sem ação, ela é morta. Por isso eu não posso apenas dizer que eu tenho fé, eu preciso dar um passo e crer que Ele vai agir, crer que Ele vai fazer, crer que Ele vai cumprir aquilo. Agora eu preciso confiar plenamente, sem querer entender. Então, enquanto estivermos aqui louvando, pense, fale com Deus. Senhor, seja franco, franca com Ele, porque Ele está sondando seu coração. O Senhor sabe que para mim é difícil, o Senhor sabe que eu quero isso, sabe que eu não quero isso, mas me ajude a entender a Tua vontade. Faça a sua oração de acordo com o seu coração, e eu creio, nós vamos orar já já, milagres acontecerão, transformação será real aqui, libertação, cura, maravilhas, porque Ele está presente. E aqui, entenda o seguinte: crise é terra fértil para milagre. Ele não aguenta ver uma crise ali, porque ele fala: epa,
tem milagre chegando. Aleluia. Porque se está tudo bem, você muitas vezes não procura. Por isso que às vezes as coisas precisam estar lá embaixo, para que Ele possa operar na sua vida e na minha. Amém? Feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor. Senhor, nós cremos que Tu podes fazer todas as coisas, que nada é difícil para o Senhor. Muitas vezes colocaremos dificuldade, colocaremos barreiras, empecilhos, mas eu creio que o Senhor pode fazer e romper todas as coisas. Senhor, toca na nossa mente, no nosso coração, porque muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes não confiamos plenamente no Senhor, muitas vezes nós queremos agir de acordo com a nossa lógica, com a nossa razão. Pai, tem misericórdia, que possamos desconstruir isso, Senhor, que possamos confiar plenamente na Tua palavra, crer que o Senhor tem o único caminho, o Senhor tem o melhor direcionamento, o melhor plano para nossas vidas, Senhor. Senhor, que toda lógica humana fique de lado comparada à Tua lógica eterna, comparada ao Teu poder, à Tua graça, à Tua soberania. Senhor, fortalece a nossa fé nessa manhã. Mostra, Deus, a Tua vontade, cumpre o Teu propósito em nossas vidas. Não nos deixe, Deus, viver no engano, em uma duplicidade, Senhor. Não, Pai, queremos ter uma única vida, uma vida rendida ao Senhor, uma vida aos Teus pés, Te adorando, Te buscando, Te entregando o nosso melhor todos os dias, Senhor. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, nos blinda, nos reveste com Tua armadura, Senhor, para que possamos resistir no dia mau. Coloca, Deus, alegria, devolve alegria em corações aqui nessa manhã. Deus, que corações nessa manhã recebam, Deus, um alívio. Que mentes que entraram aqui talvez perturbadas, atribuladas, que através do Teu poder, do Teu Espírito Santo, possa libertar agora em nome de Jesus, Senhor. Nós decretamos a Tua paz, o Teu amor sobre nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, nos livre, em nome do Senhor Jesus. Amém.